Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Estamos aqui no nosso segundo dia de propósito, entrando nas águas profundas de Deus. Ontem falamos sobre as águas nos tornozelos e hoje estamos aqui para falar sobre as águas nos joelhos. Quando falamos de águas nos joelhos, lembramos logo de oração. E a palavra proposta hoje é vida espiritual, para que nós venhamos orar pelo nosso crescimento, pela nossa intimidade com Deus, pela presença, pelo fortalecimento do nosso espírito. E como nós fazemos isso? Orando. Como fortalecemos o nosso espírito? Orando, falando com o Senhor, jejuando, nos consagrando. Isso é muito importante. E a palavra que eu separei aqui para mim e para você é sobre Ana, uma mulher de oração. Uma mulher que não desistiu. Ela orou a primeira vez, orou a segunda e mesmo assim ela não desistiu. Ela suplicou ao Senhor pelo desejo do coração dela de ser mãe. E mesmo sem ter a sua oração atendida de primeira, ela não desistiu. Ela continuou orando, continuou buscando, até que o Senhor a concedeu. Quando os sonhos do Senhor estão alinhados com os nossos, é tão bom, porque ali Ana tinha o seu sonho de ser mãe e Deus queria alguém para ser profeta. E ali foi tudo alinhadinho. E o Senhor não deu só Samuel a Ana. Ela teve outros filhos também. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu e você buscamos o Senhor em oração, nos alinhamos, quando nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, porque, assim, quando você tem um relacionamento com o Senhor, você consegue entender o que Ele também quer de você. Não é somente pedir, porque pedir é muito fácil, meu irmão. Pedir é muito fácil. O difícil é fazer o que Ele tem para nós também. E quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, é tudo tão melhor. Aí você quer ser avivado, você quer ser curado, você quer sentir o Espírito Santo, você quer fazer maravilhas. Só que assim, você não se propõe a fazer o que o Senhor tem para você. Você não consegue fazer o mínimo. Quer separar um momento de oração. Um momento de oração. A oração é muito importante. A oração é como se fosse o combustível do crente. Porque o crente que ora, ele é forte. Não estou falando só fisicamente, mas principalmente no seu espírito. Se você está em oração, se você lê a palavra, você consegue ser forte. Você consegue sentir o avivamento do Espírito Santo. Você consegue se sentir, por mais que você esteja um caco por fora, por dentro você consegue se sentir bem fortão. Então a palavra de hoje é essa. Que nós venhamos entender que somos dependentes do Senhor e devemos orar, devemos buscar, devemos entregar o nosso problema para quem pode resolver. O próprio Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele chamou os seus achegados para poder orar ao Pai. Ele disse, fica aí de vigia, em oração, que eu vou lá falar com meu Pai, eu vou orar. Ele foi, quando ele voltou em 1 hora, estava todo mundo dormindo. Meu irmão, eles eram os achegados, hein? Não era todo o rolê que tava lá, não. Eram os mais achegados, os 3 que estavam lá. E mesmo assim, eles adormeceram. E o Senhor desperta, meu irmão. Não consegue vigiar 1 hora? Às vezes eu e você oramos 10, 15 minutos e, meu Deus, a gente não vê a hora do relógio passar para falar assim, vamos logo começar o culto. Não estou falando só de culto. Não estou falando só de oração em culto. Estou falando de oração separada, onde ninguém vê você falando nada. Porque orar na igreja é necessário, é super válido, porque aquilo ali está abrindo ali o seu momento de adoração, o seu momento para você entregar seu culto. Isso é muito importante. Mas eu estou falando de orar no secreto. Estou falando do Mateus 6 lá, para você entrar no seu quarto, orar onde ninguém te vê, sabe? Falar as palavras que só o Senhor vai ouvir. É sobre isso. O fortalecimento espiritual vai vir daí, da onde ninguém tá vendo, ninguém tá te analisando. Porque quando você está na igreja orando, seja com o microfone ou sem, as pessoas te analisam para ver qual é a tua oração. Mas e a tua oração no secreto, como tem sido? Para você se fortalecer, meu irmão, a tua oração no secreto é muito importante. A tua oração na lavada lá de louça é muito válida, pode ter certeza. O Senhor ouve. Então, meu irmão, que nesse dia de hoje, no segundo dia de propósito, onde estamos buscando
intimidade com Deus, fortalecimento espiritual, você vem a entender que você é dependente do Senhor. As suas águas estão nos joelhos? Não tem problema. Vamos avançar. Vamos avançar sim, eu e você. Mas nós temos que entender que somos dependentes dele. E quando você fala assim, nossa, pastora, a água está no joelho, é difícil de caminhar. Porque aí você vai começando a sentir o peso, né? Você vai começando a sentir o peso. Se você entrar numa piscina e as águas estiverem no joelho, se você caminhar, você já não sente uma dificuldade? É porque é o peso da tua oração. É difícil porque você está atingindo o inimigo diretamente. Porque o inimigo ele não é atingido quando você fala com alguém, fala mal de alguém, não. Ele é atingido quando você se coloca em oração. Então por isso que fica mais pesado. Mas não é para você desistir. É para você ir, para você prosseguir. Porque com a oração você vai ter intimidade com Deus. E se você tendo ele, meu filho, pode vir o inimigo que for. Você tá com ele, você não vai perder, não. É só continuar caminhando, tá bom? A palavra de hoje é essa. Vida espiritual renovada, o avivamento do Senhor vindo sobre nós através da oração. Amém? Um beijo e até amanhã. Uma ótima quarta-feira em nome de Jesus.